Olá para você, leitor do Diário do Litoral. Prazer enorme estar mais aqui em Entrevistas. Eu sou o Edu Pares e hoje o bate-papo é com um empreendedor aqui da região, um empreendedor do ramo de tecnologia. Vai contar um pouco da história dele, vai contar um pouco dessa caminhada para chegar onde está hoje, uma das empresas líderes de tecnologia no Brasil. Eu vou conversar hoje com o Rezende Neto. Tudo bem, Rezende? Como é que está? Graças a Deus, tudo ótimo. Prazer estar aqui, Eduardo. Obrigado. Rezende, que é CEO do grupo BS Tecnologia aqui na Baixada Santista. Um grupo que não está só na Baixada Santista, mas Verdade. Cresceu por aqui. Hoje está em todo o país, né, a BS? É verdade. Hoje nós estamos em todo o país. Na verdade, nós começamos no Rio de Janeiro. Começamos no Rio de Janeiro e fomos expandindo. Hoje nós estamos aqui também na Baixada, estamos em Santos. A empresa, então, começou no Rio, mas você é daqui. Na verdade, eu sou do Rio de Janeiro, morei aqui, voltei para o Rio. Então, estou meio dividido entre Rio e Baixada Santista. O bom é que tem uma praia no meio disso tudo. E olha, a gente hoje vai contar um pouco dessa história, um pouco dessa trajetória, né? Como tudo isso começou. Hoje a empresa, qual é o tamanho da empresa hoje? Só para ter uma ideia, assim, para a gente situar aí a nossa audiência, o tamanho da BS. É assim, hoje a gente tem, entre colaboradores, diretos e indiretos, cerca de 1.600 colaboradores em todo o Brasil hoje, atendendo grandes empresas no Brasil inteiro, né? Operação de TI, a parte infra, a gente tem alguns sistemas, esse é o Grupo BS. Muito legal. E como é que vamos falar agora sobre o bate-papo de hoje? Muita gente olha hoje para o tamanho da empresa, olha para você e fala, pô, que bacana, tá, mas ninguém tem a história assim, inteira para a gente entender como tudo isso começou. Né? Você sempre, antes de mais nada, você nasceu no Rio de Janeiro, nasceu onde? Eu nasci no Rio de Janeiro, na verdade eu nasci em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro, uma cidade que eu conheço muito pouco, mas eu nasci lá e me mudei muito quando eu era criança. E eu vivi a minha adolescência, por exemplo, aqui na Baixada Santista. Se tivesse vivido em Vassouras, ia ser médico, basicamente. Lá cheio de você conhece, eu conheço mesmo. Vassouras, eu conheço. Isso mesmo. E aí você passou a adolescência aqui, você falou? Eu cheguei aqui por volta de 13, 14 anos. E saí com 20 e poucos. Então, eu vivi uma fase muito importante da minha vida aqui na Baixada. Nossa, aquela memória afetiva da adolescência está toda aqui. E aonde, na Baixada? Eu fiz Senai, por exemplo, quando eu era na ponta da praia ainda. Sim. Eu cheguei na Baixada morando em Cubatão. Meu pai veio trabalhar, na época, na Petrobras, né? Ele trabalhava com manutenção, esse tipo de coisa. Depois eu morei em Santos, morei no Gonzaga. Cheguei a morar em São Vicente também. Morei nessas 3 cidades. Morei em Praia Grande também. Então, tive uma passagem. Faltou Guarujá. Ainda tá bom. Você está morando aqui na região agora? Moro em Santos? Moro na Aparecida. Moro na Aparecida. Então, está aqui do lado. Eu estou de volta há 9 anos. Está fazendo agora em janeiro já. Que eu estou em Santos. E nessa época que você morou aqui na Baixada, você estudava aqui, trabalhava aqui, você já... O que você... Trabalhava. Além de ir para a praia, que todo mundo acha que quem mora aqui na Baixada só está na praia todo dia, né? E é a mesma coisa que pensam dos cariocas. Exatamente. Então, um carioca que mora na Baixada, então... Como é que era? Como é que foi essa sua adolescência aqui? Então, eu estudei no Aristóteles, por exemplo. Eu morei em Cubatão uma boa parte da minha vida. Trabalhei e no Senai. No Senai, eu cursei o Senai para uma empresa chamada Maná, na época, uma empresa de adubo. E ela meio que patrocinou ali, com 14 anos. Com o Maná adubando dá. Você lembra bem? Eu lembro. Eu tenho idade para lembrar, na verdade. Eu tenho idade. Nós estamos por ali, então. E aí, eu comecei a trabalhar na Maná com 14 anos, fazendo Senai, e eu achei que eu ia trabalhar na Maná o resto da minha vida. A minha geração tinha muito disso, né? A gente entrava no emprego e achava que ia se aposentar nele. A ideia era essa, né? Nem achava, estava procurando algo para estabelecer a vida, né? E eu conheci uma história lá de um engenheiro que entrou, o engenheiro Francisco, ele entrou como ajudante na Maná e foi estudando, foi crescendo, virou gerente de manutenção, foi crescendo, até que ele virou o líder maior na planta. Na época, a Maná tinha cerca de 50 pontos aí no Brasil, e ele virou ali. Então, aquela era uma história inspiradora para mim. Eu falei, eu vou seguir os passos desse engenheiro. Sim. Eu vou trabalhar na Maná a minha vida inteira. É muito diferente da geração de hoje, né? A geração de hoje, a nossa geração queria ficar. E eu achei que eu ia trabalhar na indústria a minha vida toda. E aí, você entrou fazendo o quê na Maná? Entrei como menor aprendiz com 14 anos, cursando o Senai. E aí eu fazia Senai das 7 da manhã aqui em Santos, morava em Cubatão.
e estudava à noite em Cubatão para fazer o segundo grau na época. Entendi. Então era uma batida, dormia menos de 5 horas por dia. Mas aquilo ali, para mim, a minha vida ia ser aquilo. Eu ia trabalhar na Maná a minha vida inteira. Mas você falou uma coisa agora que até me puxou, realmente é uma coisa muito da... Eu tenho 52 anos, você também... Eu vou fazer 52. Você faz 50, então somos da mesma época. Tem essa coisa mesmo, na nossa época era... Você fazia um curso à tarde, estudava à noite, trabalhava durante o dia. Tinha uma série de... Você tinha que ir buscando olhar uma carreira. Minha avó sempre falava, ou você vai ser médico, ou vai ser engenheiro, ou vai ser padre. Eu vou falar padre, ou padre, porque aí está tudo resolvido. Entendi. Escolhe o que você vai ser, porque aí já resolve tudo. Então tinha essa coisa de você ser algo para o resto da vida. Tinha. Na nossa geração tinha muito isso. E eu me lembro que assim, eu dormia menos de 5 horas por dia. E eu me lembro que os professores às vezes passavam trabalho para entregar no dia seguinte. Na nossa época era manual, inclusive, tinha que escrever. Folha de almaço. E eu me lembro que o professor pedia para entregar no dia seguinte. Eu dizia, não, professor, não dá. E ele dizia, o que você faz da meia-noite às 5? Eu dizia, eu durmo. Ele dizia, então não dorme. Então não dorme. Mas eles não davam mole, né? Tinha que entregar. Bem puxado. Eu me lembro a primeira vez que eu fiquei de recuperação na minha vida foi porque eu entreguei um trabalho datilografado. E o professor disse assim, como é que você vai me provar que foi você que fez isso? Me deu 0 e me botou de recuperação. Você vê que... olha que diferença, porque todo mundo entregou escrito. Sim, né? Sim, cara. E coisas que você não esquece pro resto da vida, né? Não coisas esquece. que fica na memória. O seu primeiro trabalho, você falou que você era aprendiz, né? Foi menor aprendiz. Né? O que fazia o menor aprendiz naquela época? Então, a gente ia para o Senai. Quando entrava de férias no Senai, a gente ia para Maná. E aí era como se fosse um estagiário, vamos dizer assim. A gente ia aplicando lá tudo que a gente aprendia no Senai. Por sinal, para mim é uma grande referência o Senai. E aprendi muito no Senai, muito no Senai. E a gente aplicava o que aprendia, uma espécie de um estagiário. Um estágio mesmo, né? Um pequeno estágio. Dali, você... ficou aqui. Esse período todo você ficou aqui? Não, você e já dali eu fui fazer muita coisa. Eu tive uma passagem também por uma loja que só a nossa geração vai lembrar, chamada Mesbla. A Mesbla? Trabalhei na Mesbla. Gigante do varejo. E aí eu também achei que ia trabalhar minha vida inteira no comércio. Mas é vendedor da Mesbla? Não. Eu trabalhava de vendedor na Mesbla e na época, sessão de brinquedos e tal. Onde tinha Mesbla? Tinha no shopping Miramar, que na época o Miramar era um shopping recém-inaugurado aqui. Era o shopping. E depois, quando eu mudei daqui, saí daqui, fui para Volta Redonda, tive uma passagem lá, trabalhei na Mesbla de novo. Então, o logo da Mesbla. Indústria, comércio, e depois eu fui para o serviço. Aí, como eu tinha estudado eletrônica no Senai, aí eu fui trabalhar com manutenção de computadores. E aí eu entrei como técnico. Então eu passei por indústria, comércio e serviço. É engraçado você me falar uma coisa dessa, porque é uma trajetória mais ou menos similar. Hoje a gente está em lugares diferentes, mas eu também fiz, e na minha juventude eu fiz Escola Técnica Federal, que era hoje Cubatão? As ETECs. Não, eu sou de São Paulo. De São Paulo. Então eu estudei na de São Paulo, na Federal de São Paulo. Fiz mecânica também. Então, assim, também fui menor aprendiz. É engraçado, a nossa geração tem um caminho. Assim, quem não são os privilegiados, digamos assim, da nossa geração, tem que começar a trabalhar cedo, 14, 15 anos, já estava trabalhando, fazendo alguma coisa, e já seguindo um curso técnico profissionalizante, já pensando numa profissão. Verdade. E depois uma faculdade que também a gente fazia técnico para ganhar tempo, né? Porque dizia, eu vou fazer normal, não, já vou fazer técnico. E eu vou te dizer que eu não comecei a trabalhar com 14 anos porque eu quis. Meu pai me obrigou a trabalhar com 14 anos. O meu também. E vou te dizer que foi das melhores coisas que meu pai pode ter feito. Eu perdi os dois muito cedo. Minha mãe faleceu com 42. Começou uma luta com câncer com 36, meu pai faleceu com 52. E, na verdade, meu pai teve uma grande preocupação de me preparar para a vida. E eu vou te falar que, assim, eu acho que tem 2 coisas na minha vida que me trouxe muita maturidade. Foi um impulso, assim, que foi começar a trabalhar, porque aí não tinha mais negócio de pai, mãe, era o chefe, era o patrão mandando, e é diferente. E quando eu tive meus filhos. Acho que foram 2 grandes momentos assim de maturidade muito grande. Tanto que eu tenho 4 filhos e os 4 começaram a trabalhar com 14 anos. É mesmo? Os 4. Mas você colocou eu fiz a mesma coisa que meu pai fez mesmo? comigo.
Não Como é que tinha eles opção. aceitaram isso? Não é que aceitaram, foi um processo parecido com o que eu passei. Entendi. Meu filho, por exemplo, eu me lembro, ele com 14 anos assistindo série de bobeira, chegava da escola, ficava tarde. Não, vamos parar, isso aí não tá bom não, vamos trabalhar. E aí coloquei para trabalhar. Mas na minha vida foi transformador isso, foi muito bom. O que você acha que fez a diferença para você? Com 14 anos já ter uma responsabilidade séria, já fora de casa, né? Não é um combinado que você tem em casa que você tem que cumprir, mas são regras que você já tem que estabelecidas. Eu acho, essa questão da disciplina, essa questão de saber cumprir ordens. E eu tinha uma coisa que meu pai sempre me ensinou muito, que foi a questão de ter iniciativa, de entregar mais do que me pediam. E eu acho que, assim, eu costumo dizer que tem dois colaboradores, dois tipos de pessoas que não servem para empresa nenhuma e dificilmente vão crescer. É aquele que não sabe cumprir ordens. Então, a gente precisa entender que existem regras que têm que ser cumpridas. E o segundo é o que só sabe cumprir ordens. Então, assim, cara, eu pedi para você varrer o chão, você varre o chão, mas não dá para catar o lixo e jogar. Não, você pediu só para varrer o chão. Então, e essa experiência comigo desde os 14 anos, e não tem mais aquele negócio de papai mandou, mamãe mandou. Ali é o chefe. Se tu não fizer, vai ser mandado embora. E tem um monte de gente querendo o seu lugar. Então, isso traz muita maturidade. Né? E depois, você falou que você foi para a Mesbla, depois foi para os serviços, isso, né? Depois comércio, foi. depois serviço. Isso. Serviço você entrou aonde? E aí eu comecei a trabalhar em empresas pequenas, mas com manutenção de computador, que na minha época, e eu estou falando lá da década de 90, era uma manutenção mesmo, a gente trocava componente, né? Então, ferro de soldar, osciloscópio. E aí eu coloquei em prática o que eu tinha aprendido no Senai, e comecei a trabalhar com manutenção de computadores. Zendê, a gente tem uma trajetória meio parecida, sabe? Porque depois que eu fiz mecânica, na década de 90, eu também fui trabalhar com computadores. Olha. Mas eu ia para o Paraguai trazer computador. Eu lembro disso. Naquela época, eu ia para o Paraguai buscar processador, placa, HD, drive, né? Um drive de 314. Nossa, eu trazia tanta coisa. Era muambeiro, né? Eu ia lá. Então, eu trabalhava com informática, mas distribuindo. E meu pai montava. Legal. Meu pai, eu trazia as coisas, meu pai montava as máquinas, a gente vendia bem. Pro pai, os 286, 386, era isso, não era? Já era isso daí, era mais ou menos isso. Era isso aí. Isso, tinha. Nossa, então, tô adorando esse papo, porque eu tô relembrando. Você vê uma também. diferença, inclusive, na nossa história, que é assim, eu não tinha uma veia empreendedora, Tânia. E meu pai botava muito na minha cabeça assim, tu quer ter tranquilidade, tu vai ser funcionário público, tu vai ser militar. Meu pai era. E aí tinha muito uma coisa assim de ser funcionário público, de ser militar, de ser... E eu não tinha na minha cabeça uma coisa de empreender. Você vê que você já tinha uma veia empreendedora quando você ia no Paraguai buscar as coisas. Tinha, mas sabe o que eu fui ser? Militar. Eu entrei na Academia do Barro Branco e fiquei lá 5 anos na Polícia Militar para ser oficial da PM. Me formei, mas não quis seguir. Hoje seria coronel aposentado, tudo, mas não quis seguir. Mas é isso. Olha só, é bem que você falou, ser militar. Caramba, me conta mais isso daí, que eu tô gostando desse papo. Então, e aí, assim, a minha... Mas você não era empreendedor, você não tinha essa veia empreendedora que você falou. Não olhava como ser dono e tal. Hoje, pessoas, às vezes meninos, 13, 14, 15 anos, 10 anos, a gente já começa a ver uma veia empreendedora. Eu não tinha isso. E eu vou te dizer, para mim, o empreendedorismo é a solução para o mundo. As pessoas precisam ter uma visão, uma veia empreendedora. Mesmo que trabalhem no CNPJ de alguém, mas com uma visão empreendedora. Eu não tinha isso. Então, eu gosto de dizer isso para não dizer, porque o empreendedor, o cara nasce... Não, eu não nasci. Eu não nasci empreendedor. Então, eu fui trabalhando. E cada lugar que eu entrava, o meu pensamento vou ficar aqui pro resto da minha vida. Vou trabalhar para ficar aqui o resto da minha vida. Essa era a nossa. E a vida foi me empurrando. E, é claro, eu não fui ficando, eu fui experimentando experiências diferentes, fui aprendendo o que eu devia e o que eu não devia fazer e fui trabalhando. Até trabalhei numa empresa por quase 10 anos e aí tinha uma coisa ali, eu trabalhei naquela empresa porque ali eu comecei a perceber que eu tinha uma visão empreendedora, mas intraempreendedora. Eu trabalhava na empresa como se fosse minha. Então, uma luz acesa desperdiçando, isso mexia comigo. Um papel desperdiçado. Se alguém falasse mal da empresa, um serviço mal prestado, se não entregasse o melhor, mesmo eu não sendo nem líder, aquilo já mexia comigo. Incomodava, né? E eu costumo dizer o seguinte, se você hoje trabalha para alguém e isso não te incomoda, e você pensa em empreender, não empreenda. Você não está pronto. Porque você primeiro tem a visão empreendedora.
Depois você vai empreender. Se você trabalha no CNPJ dos outros e você troca tempo por dinheiro, você não se incomoda com o desperdício, com o serviço entregue, então não empreenda que você não está pronto. Ali eu fui percebendo que... Só que eu fui me entregando demais. Assim, eu vivia aquela empresa como se ela fosse minha. E aí algo mudou. Porque mudou a gestão. Então, o pai, fundador, que construiu a empresa do zero, fez uma transição para o filho. O filho se preparou muito bem para assumir, mas ele não tinha a mesma personalidade do pai. Ele rompeu com muitas coisas que o pai trazia. Mas ele rompeu nos negócios ou nas pessoas? Então... Porque são... Ou você tem que ser pessoa. Vou te dar um exemplo. O pai construiu um império, até na 5ª série primária, chamava o porteiro, cada pessoa que ele passava, a moça da limpeza, pelo nome. Ok? Ele tinha uma forma de lidar. O filho já era completamente diferente nesse sentido. Então, pessoas muito focadas em resultado, pessoas são números. Então, os valores... Porque, às vezes, as empresas passam 2ª, 3ª geração, mas ela pega aquele valor inicial que deu origem a ela e ela continua. Tem empresas que rompem com isso. Então, aquilo que era bom deixa de ser bom. Aquilo que era ruim passa a ser bom. Então, ela inverte a empresa. E aí muda completamente. Foi isso que aconteceu ali. Não que isso seja definitivo para o fim da empresa. Não, na verdade, são gestões, né? Muito pelo contrário. Essa empresa está grande, está maior ainda. Só que o que acontece é que perde... Assim, eu trabalhava, eu me identificava com os valores da empresa, com o propósito da empresa, que isso não é balela. A missão da empresa, a visão da empresa, isso é... Quando ela muda, ela está indo para outro lugar agora, ela valoriza outras coisas, eu perdi a minha identificação com a empresa. E eu falei, cara, está na hora de sair. Você não se sente mais parte daquilo, né? É isso mesmo. E é horrível você não se sentir fazendo parte da onde você está, né? É algo que aí te desestimula totalmente, né? Esse, para mim, é o salário mais importante que tem, é você chegar em... É lógico que você tem a base, que é o... Né? Você precisa ter um mínimo de condição, inclusive de remuneração e tal, mas a partir dali tem aquela questão da autorrealização, sabe? De você saber o que você faz, o valor do que você faz. Sim. Quando você perde isso, perde o sentido trabalhar. E ali eu decidi 10 anos depois de já ser líder, depois eu entrei como técnico, fui crescendo, gerente regional no Rio de Janeiro, mais de 300 pessoas. Ali eu decidi sair da empresa. E ali eu decidi montar meu negócio. Ali eu estava maduro. Montar o primeiro. Foi sua decisão de sair da empresa? Não foi a mudança da gestão, não gerou demissão e tudo? Não. Foi sua decisão? Foi assim, ó. Eu recebi do meu diretor, que era uma pessoa próxima, uma coisa assim, ó, a empresa vai entrar por um processo de redução, e o seu nome está na lista. Não é oficial, mas eu já estou te avisando para você se preparar, você vai ser desligado. Aí eu perdi a noite de sono, falei, como é que eu vou fazer agora? Porque eu trabalhava ali, aquilo ali é a minha vida, eu não tinha plano B. A gente vai falar sobre isso, para você que está nos assistindo aí, ó. A gente vai falar sobre isso nos próximos 2 episódios, porque o Rezende não veio aqui só hoje, não. Tem mais 2 episódios. Porque o que ele falou agora... que ele começou a perder a paz dele. Isso. E a gente vai falar sobre essa paz em mais 2 programas com temas bem relacionados a ter essa tranquilidade no dia a dia. Então, você que está assistindo a gente, fica ligado, tem mais 2 programas com o Rezende aqui para falar sobre isso. Sim. Mas aí, você perdeu a tua paz. Aí falou, meu nome está lá agora... eu perdi a paz, eu falei agora, e assim, eu já tinha 4 filhos, eu era separado do primeiro casamento, pagava pensão... Perdi a noite de sono, e aí eu recebo uma informação que o presidente, o filho que assumiu, viu o meu nome na lista, porque o que eles pedem? Eles pedem, eu quero 15% de redução, monta a lista. Os caras montaram, tal, o diretor me avisou, o próprio diretor tinha botado meu nome lá, ok. Quando esse eu ouviu, falou, não, tira o nome do Rezende, eu não quero o Rezende na lista. Só que eu ali já tinha perdido 2 noites de sono e já tinha pensado, eu vou sair, eu não quero mais ficar nessa. E ali eu tomei a decisão de sair. E aí, na época, eu era PJ, eu não era CLT. Desculpa te interromper. E aí você foi avisado que seu nome não estava na lista? Isso não te trouxe aquela paz de se aposentar naquela empresa? Não. Por quê? Ali, eu vou te ter umas coisas que eu digo que é o seguinte, é coisa de Deus, tá? Eu acho que às vezes a gente está paralisado na vida e a gente precisa mudar. Não é esse o caminho que é para a gente.
E quando a gente não toma decisão, Deus toma por nós. Ele diz, não, calma aí, deixa eu te dar um empurrão aqui, deixa eu matar a sua vaquinha, sabe a vaquinha? A vida toma decisão para você. Toma aqui. E aí, ali eu tomei a decisão de sair. E assim, ó, eu era PJ, na época eu não tinha um imóvel, eu pagava aluguel, eu pagava pensão. O PJ, o que acontece? Qual era o acordo que eu tinha com a empresa? E para mim, está acordado, está acordado. Se eles me desligassem, eu não tinha fundo de garantias, férias, 13º. Eu saí e pronto, acabou. E eu tomei a decisão de sair. Cheguei em casa, falei para minha esposa, os caras seguraram, não vão mandar embora, mas eu já tomei a decisão de sair e montar um negócio. E aí, achei que ela ia dizer, você está louco? Mas ela falou, vamos embora. Eu falei, você está entendendo que nós não temos... Eu vou pedir para sair, nós não temos dinheiro para pagar o aluguel do mês seguinte. Peraí, eu vou entrar pela porta, eu vou sair, vou entrar pela porta, vou falar tudo de novo para ver se é isso mesmo. Eu não tenho dinheiro para pagar a pensão, eu não tenho... Não, vamos começar do zero. E alguns amigos meus que eu dizia de empreender, diziam, você é louco, você é bem relacionado, você lidera com bancos, um monte de coisa, empresas grandes, multinacionais. Essa empresa era aqui na Baixada? Essa empresa é de São Paulo, mas ela também é Brasil inteiro. Tá. Pô, você, com as montadoras, você consegue se recolocar até numa multinacional, você é louco, vai empreender? Eu falei, não, eu vou empreender. E aí foi daí que eu decidi empreender. Mas um detalhe, sem R$1, sem nada, sem dinheiro, sem nada. A única coisa que a gente tinha era uma ideia e uma visão. Não tinha mais nada. Foi um passo de fé aquilo ali. Foi um salto de paraquedas que não dá mais para você voltar atrás. Não dá para se arrepender. Sim. E aí a gente monta... Rezar para ele abrir, né? A BS. Eu, e na época, um sócio... Já começou como BS? Já começou. Business Solution. A gente escreveu esse nome no guardanapo do McDonald's. Saímos num Palio sem ar-condicionado, eu e ele, para vender a empresa, para falar para as pessoas. E a gente tomou uma decisão ali, que essa empresa seria grande. A empresa vai ser grande, vamos prestar serviço para empresas grandes e vamos embora. Não tinha nada. Ali que surgiu o Grupo BS. Aí a gente batendo na porta de grandes empresas, apresentando a empresa. E aí o que eu apresentava não era a empresa, era a visão. Então, nós temos condição de atender vocês no Brasil inteiro. Quem era a empresa? Eu e o meu sócio. Entendeu? Nós não tínhamos a empresa registrada, não tinha empresa aberta, não tinha conta em banco, não tinha uma nota fiscal. Você tinha muito relacionamento? Tinha um pouco de relacionamento por 10 anos que eu passei nessa empresa. Pouco, né? Tinha bastante relacionamento, conhecia bastante gente. Sabe o que mais? Eu não sei se era bastante gente, mas as pessoas que a gente conhecia tinha muita confiança na relação. A gente pegou muito projeto, muito serviço que as pessoas mal acreditavam que a gente ia conseguir entregar e a gente nunca deixou de entregar. Eu ia para dentro, na madrugada, final de semana. Então, quando a gente se apresentou dizendo, olha, eu tenho uma empresa... Os caras abriram as portas. E eles tinham muito relacionamento. Conforme a gente entregava bem, eles iam abrindo porta de outros. Essa empresa que você saiu, ela era também na área de tecnologia? Também era na área de tecnologia. Mas nós tomamos uma decisão. Eu sempre prezo muito por ética. Não bater na porta de nenhum daqueles clientes que eu atendia e não entrar numa de pegar contrato que era dos caras, serviço que era dos caras. Não era isso. Não era essa a ideia. Não, eu digo pelo know-how, né? Know-how. Eu digo pelo conhecimento. E às vezes a visão empreendedora também, né? Ela vem da oportunidade. Verdade. Então você estava lá dentro, você tinha uma visão 10 anos, você já tem uma visão grande do mercado e você consegue ver, esse caminho aqui tá precisando de um gás, esse caminho aqui dá para entrar. Então, digamos assim, obviamente, ética nos negócios é algo imprescindível, mas você está dentro de um negócio que você vê uma oportunidade sem entrar na seara da onde você está tirando seu pão, da onde te deu a oportunidade, não tem problema nenhum. Exatamente. Acho que foi mais ou menos isso. Você viu uma oportunidade ali no negócio, uma demanda de mercado? Foi isso aí. E assim, tinha algumas coisas, como eu te falei, eu queria viver os valores que eu tinha, trabalhar com aquela visão. E essa empresa tinha mudado a rota, ela estava indo para outro lugar, eu não queria ir para aquele lugar. E eu não estou falando, era TI, mas eu não queria mais aquela visão, eu não queria aqueles valores, eu queria esses que são os meus. Tá. E daí eu decidi do zero. Mas eu quero reforçar aqui, porque às vezes eu vejo muitas pessoas falando, não, porque para começar um negócio você precisa disso, daquilo. Eu vou te contar o que eu vivi. Eu não tinha nada, eu não tinha um business plan, eu nem sabia que existia business plan na época. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. A gente vendeu uma empresa que ela existia na nossa cabeça. Só que tudo que nós nos comprometemos a entregar, nós entregamos. Tudo.
Então, tenho condição de atender vocês no Brasil inteiro. Eu tinha um funcionário? Não tinha, mas eu sabia como fazer isso. E quando me davam, diziam, então toma aqui, vai lá fazer. A gente entregava. Entendeu? Então, foi assim que nós começamos, sem nada, sem R$1. E a ABS, e eu sempre, desculpe, eu pensei que fosse Business Technology. Business Solution. E eu também achei que fosse um BS de Baixada Santista, sabe assim? Eu falei assim, pô, tá por aqui, deve ser alguma coisa assim, mas não, era soluções tecnológicas, negócios tecnológicos. E esses primeiros negócios eram quais, assim, especificando mais assim, a fundo? Que tipo de negócio que era? Nós fomos nos apresentar numa empresa, numa grande empresa no Brasil, uma referência no segmento, e oferecer serviço para ela. E quando nós fomos, nós recebemos um não. Não, eu já tenho prestando serviço para mim, a maior prestadora de serviço do mundo, não preciso de vocês. Ok, nós voltamos. Nós saímos do Rio e fomos para Belo Horizonte para fazer isso, a empresa de Belo Horizonte. Voltamos, recebemos um não. Quando eu estou na minha casa, num sábado, toco o telefone. Rezende, tudo bem? Você esteve aqui oferecendo serviço, o Brasil inteiro. Lembra, a empresa era eu e esse meu amigo. E o Palio sem ar-condicionado. E o Palio sem ar-condicionado. Cara, no Rio de Janeiro, carro sem ar-condicionado. Não tem condição. Não dá. Aí nós estamos tendo um problema lá em Teresina e a empresa que me atende, a maior prestadora de serviço do mundo, não está conseguindo resolver. Você consegue resolver? E eu disse, claro. Nunca fui em Teresina, não conhecia ninguém em Teresina. Eu disse, a gente resolve. Não sabia que um avião demora tanto tempo para chegar lá. Vambora. Na época não era nem Google, na época era o Yahoo. Entrei no Yahoo buscando uma empresa menor de TI lá em Teresina. Pelo Netscape. Achei, liguei para o rapaz, falei, nós somos uma empresa, atendemos grandes empresas no Brasil inteiro. Eu estou com um problema para atender o meu cliente aí em Teresina, você consegue me atender num sábado? Ele falou, eu vou lá. Aí foi para lá. Essa empresa estava fazendo um feirão de automóveis no estacionamento de um shopping, usou marketing, né, tal, publicidade, e não estava conseguindo vender o carro por causa de um problema do link lá. Esse parceiro foi até lá, que eu nunca tinha visto na vida. Chegou lá e falou, Rezende, aqui queimou um equipamento, um roteador aqui. Falei, compra para mim e coloca aí. Primeira vez que eu estava falando com ele. Ele falou, Rezende, isso aqui não é Rio, São Paulo, não. Eu não consigo comprar um roteador desse essa hora. Eu falei, mas tem que ter um jeito. Ele falou, só tem um jeito. Eu falei, qual? Ele falou, só se eu tirar do meu escritório. Ele tinha escritório e eu não tinha. Ele tirou, eu falei, então tira. Ele tirou, colocou. Eu liguei para esse cliente, para essa empresa grande, e disse, está funcionando. Então, assim, a maior prestadora de serviços do mundo não conseguiu resolver, a gente resolveu. A gente tem um dos nossos valores na nossa empresa chamado fé. E fé, nesse sentido, é de acreditar que dá. Se você acredita que dá, dá. Henry Ford dizia, se você acha que dá, dá. Se você acha que não dá, não dá. Você sempre tem razão. Então, a gente impulsiona muito isso. Vamos, dá para fazer. Se alguém consegue, a gente também consegue. Ali, a gente abriu conversas com essa empresa. No primeiro mês, eu tinha 3 contratos com grandes empresas do Brasil. Tudo assim, quebrando pedra, fazendo o que ninguém fazia. Mas como que era isso? O cara me ofereceu um contrato para pagar em 2006, R$80 por mês, para eu fazer um atendimento quando a maior prestadora do mundo não conseguisse atender. Eu falei, meu Deus, isso não paga minhas contas. Mas eu falei, tudo bem, é o que tem para nós, vamos lá. Só que eles tinham obras no Brasil inteiro. E essa maior prestadora não fazia as obras. A gente começou a fazer. E ali eu comecei a faturar. Ali, 200 mil, 300 mil... e por cada obra 60 mil, e ali começa essa história. Tá. Oi, IBM. A gente até hoje tira ele. Oi, IBM. O IBM foi por causa de um modem. Foi por causa de um modem em Teresina. Vai vendo só, IBM. Às vezes, problemas pequenos geram grandes perdas. Né? E acho que é essa a ideia, né? A oportunidade nas pequenas coisas, você olhar as pequenas coisas como se elas fossem grandes mesmo, né? Porque mesmo. Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho, né? É isso mesmo. E valorizar. Quando ele me ofereceu um contrato de R$80, aquilo foi a minha vida. E eu costumo dizer assim, você pega essas empresas muito grandes, elas são como se fosse um transatlântico. É uma linguagem para o povo da Baixada. Um transatlântico. Você manobrar um transatlântico dá um trabalho. Você frear ele, parar, dá um trabalho. Nós somos uma lanchinha, eu costumo dizer, perto desses caras. Então, a gente tem muita flexibilidade. A gente pode não ganhar deles no nome, na estrutura, mas na flexibilidade, a gente não dá chance. E a partir daí, você e teu sócio e o Paliozinho, aí já deu para pegar um ar-condicionado aí, né? Não, aí nós fomos evoluindo. No primeiro mês,
3 contratos com grandes empresas do Brasil. Anos depois, quando eu monto a área comercial, um gerente comercial diz para mim assim: ô Rezende, deixa eu te explicar uma coisa que a minha experiência mostra. Um contrato desse demora 6 meses para fechar, eu apertando os caras de meta. E eu falei, é mesmo, ainda bem que eu não sabia disso. Como eu não sabia, a gente fechou 3 em um mês. Não é verdade? Tem coisas que você saber te faz mal. Faz mal. Não é? Quando você sabe que algo é difícil, é impossível, isso normalmente faz mal. É que tem a frase, né? E ele não, mesmo sabendo que não poderia ser feito, foi lá e fez, não é isso? Mais ou menos isso. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Alguma coisa assim. Essas frases, né? Então, e tem uma parada hoje em dia que se fala muito, Rezende, e é assim, as pessoas estão um pouco cansadas disso, né? O que a gente tem aqui é uma história real. Verdade. Né? É uma história que aconteceu e continua acontecendo. Continua. E hoje em dia, principalmente para a gente falar sobre os próximos assuntos que a gente vai tratar aqui contigo, existem pessoas hoje que se valem muito dessa questão de ser coach, né? de prometer resultados, de trazer uma série de frases prontas, de fórmulas mágicas e uma série de ideias que parecem que vão resolver a vida de todo mundo. Né? E é importante para quem está nos assistindo, entenda que o que está sendo falado aqui são histórias reais. Tudo isso aconteceu, não é uma fórmula ou um e-book que você vai falar sobre o que fazer, o que não fazer. É baseado na sua experiência. Verdade. É isso que você está trazendo aqui para a gente. E assim, é importante as pessoas saberem que assim, eu vim de uma família, eu não falo humilde, pobre. Eu cheguei a morar em casa que não tinha água, não tinha luz. Então, assim, para não dizer, as portas foram abertas, outra coisa, com 2006, 24 anos eu tinha. Ali eu dei o primeiro passo e eu não tinha plano B. Eu não tinha como voltar atrás. Eu já era casado, eu já tinha filhos e não dava para dar errado. Então, tinha que dar certo. Não tinha outro jeito. Quando você montou a ABS, quais eram os valores que você colocou? Hoje em dia, se você tem a questão de missão, valores da ABS, quais eram naquele? Ainda são os mesmos de hoje? Não, algumas coisas foram mudando, mas algumas coisas são muito fortes para nós. Então, por exemplo, a questão de integridade, e para nós a integridade é uma questão assim, eu falo o que penso e faço o que falo. Então, é uma questão de coerência muito grande. Então, eu não posso prometer algo e não entregar, eu não posso vender uma maçã e entregar um limão. Então, tem uma questão muito forte. E a gente trabalha isso de dentro para fora. Então, na nossa relação interna, isso sai. Só que isso não é nem uma questão de ser melhor. Valores para nós não é diferencial. É só uma opção de como a gente vive. A gente trata isso dentro de casa. Então, essa questão de integridade é muito forte. É uma questão dessa questão que eu falei da fé, do acreditar que dá. Amigo, se alguém pode fazer, nós podemos fazer. Com as mesmas condições que nós temos, então nós também podemos fazer. Tem algo que a gente fala, uma palavra que na época a gente nem conhecia ela, mas a gente já pensava. Hoje ela está nos nossos valores, que é autorresponsabilidade. Então, eu assumo a responsabilidade pelos resultados que eu tenho. Eu não coloco no governo Lula, governo Bolsonaro, governo... Não. A responsabilidade é nossa. Se a gente está ganhando clientes, se a gente está perdendo clientes, se a gente está crescendo, a responsabilidade é nossa. Então, são valores. A questão do servir, nós trabalhamos com serviço, né? Então, a gente precisa entender o que é o servir. O servir, para mim, a gente trabalha com tecnologia, mas tem uma questão assim. Uma vez eu ouvi isso, foi até do Papa Francisco. A água não mata a própria sede, o fruto não mata a própria fome. Nós estamos aqui para servir. A gente tem que pegar esse nosso conhecimento que a gente tem e levar paz. Às vezes, alguém está perdendo a paz porque não está funcionando, ele não consegue produzir, ele não consegue cumprir a missão dele, entregar o que ele precisa para o cliente. Então, nós precisamos servir, colocar aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós sabemos, a serviço do outro. Então, são alguns dos valores aí que nos guiaram e nos trouxeram até aqui, por exemplo. E é interessante você falar isso, porque dentro do ramo que você trabalha, do tipo de serviço que você oferece, hoje em dia é como se fosse o tipo de serviço que não pode falhar em momento algum. Não pode. Não existe uma possível... Que nem a gente está aqui, para quem está assistindo agora, se cair a internet... De queimar um aparelho, queimar uma conexão de quem está nos assistindo, quiser saber qual é o final,
a pessoa fica desesperada. E as pessoas hoje têm uma ira, uma raiva dentro, com tecnologia, né? Como se algo que tivesse ali nunca desse problema, nunca desse falha. É uma responsabilidade grande, muito né? Muito grande. Nós, assim, a gente tem uma dependência total hoje, né? Qual empresa você vê hoje que não depende de tecnologia? É muito difícil, né? Então, a gente depende completamente. E-mail, internet, você passar um cartão, o tempo inteiro a gente depende muito. Não pode parar, nós somos muito cobrados. E ainda existe uma maldade no mundo, que é a questão de invasões, né? Então, a gente precisa cuidar, né, da questão de segurança muito grande. Porque, por mais que você não deixe parar, existem pessoas de fora tentando atacar, arrombar. Então, a gente precisa cuidar disso tudo. Uma coisa que a gente passou por um processo, a gente trabalhou com empresas muito grandes há alguns anos atrás, cerca de 4, 5 anos atrás, a gente percebeu que as médias empresas, elas não tinham uma grande referência no Brasil. E aí nós assumimos a responsabilidade de nos tornar essa grande referência. A gente quer pegar tudo que a gente aprendeu com os grandes e trazer para as médias empresas. Então, por exemplo, as grandes empresas, elas trabalham na questão corretiva, quebrou, conserta, mas elas já perceberam isso que você falou, não dá para deixar quebrar. Então, elas trabalham muito com prevenção e trabalham muito com inovação, alinhado ao negócio. Gerar mais lucro, menos despesa, melhor experiência para o seu cliente, mais segurança. E é nessa forma, é isso que a gente está trazendo agora para as médias empresas. E o nosso objetivo é nos tornar a maior referência em soluções de TI para pequenas e médias empresas. As soluções de TI na área de infraestrutura, na área de comunicação, especificamente em quais áreas? Não deixar o cara parar. Então, a gente cuida de infraestrutura. Não deixa ele parar. É a melhor infraestrutura, a melhor relação custo-benefício para que o colaborador dele possa produzir da melhor forma possível. Então, assim, a parte de infraestrutura e a parte de inovação. A gente entende para onde o cliente quer ir e aí a gente propõe soluções para ajudar ele. Porque hoje a tecnologia está muito alinhada a essa questão de resultado. Tem que estar alinhado com a estratégia, né? Inovação você entende como o quê, hoje em dia, dentro da sua área? O que é inovação? Então, inovação não é invenção, vamos dizer assim. Mas é algo que até então aquela empresa não fazia, que a gente pode propor para que ela faça, para que melhore os resultados dela. Melhorar o resultado pode ser mais lucro, menos despesa, melhor experiência do seu cliente, né? E hoje em dia é tudo personalizado, né? Tudo personalizado. A empresa quer uma solução ali para o nicho de mercado dela, X, vender sapato vegano, não sei como é que... É tudo muito personalizado. Quanto mais diferenciação a empresa propõe, mais vantagem ela tem, né? A verdade é que, senão você cai na questão da briga por preço. Se o que você faz é igual os outros fazem, você vai ter que brigar no preço. Mas quando o que você faz é diferente, você entrega algo que alguém não entrega, você especializa no nicho, e é isso que a gente quer apoiar as empresas a fazer. Mas a gente não se preocupa só com CNPJ, com pessoas. A gente trabalha muito na transformação das pessoas. Dentro da ABS, por exemplo, a gente tem uma pessoa que entrou limpando a empresa e hoje trabalha no comercial da empresa. É comum você achar. E a gente trabalha isso nos nossos clientes também, na transformação das pessoas. Nós somos uma empresa que, apesar da gente trabalhar com tecnologia, a gente foca muito no ser humano. A gente foi eleito 4 vezes uma das melhores empresas do Brasil para se trabalhar em TI e Telecom. Então, o ser humano, dentro da empresa, todo dia a gente tem reuniões, a gente se preocupa, a gente leva conteúdo sobre finanças. O que a gente entende? Quando o nosso colaborador está com problema financeiro, a performance dele cai. Como é que esse técnico sai para atender se a luz dele está sendo cortada? E a gente entende que o problema financeiro dele não tem tanto a ver com quanto ele ganha. Tem a ver com a relação dele com o dinheiro. A gente conhece pessoas que ganham R$ 2.500, que guardam dinheiro, têm um carro próprio, e conhecemos pessoas com 30 mil que estão todo enrolado com busca e apreensão. A gente trabalha com relacionamento, a gente apoia. Levar casar. O nosso técnico é casado, a gente coloca ele num treinamento para casais. Porque quando um colaborador passa por uma separação, a performance dele cai para um divórcio. Eu já passei por uma separação, né? Relação com filhos. Porque quando o colaborador descobre que o filho dele entrou nas drogas, como é que esse cara vai continuar vendendo? Como é que ele vai continuar atendendo? Ou está tendo problema na escola, bullying, tipo qualquer... E saúde, a gente tem diariamente. E cuidando da prevenção da saúde, para que esse cara saiba cuidar da própria saúde. De novo, quando ele tem um problema de saúde, como é que ele entrega a performance? As pessoas às vezes olham no mercado e falam, cara, vocês são loucos, não tem nada a ver com TI.
Não, você não está entendendo, entendeu? Essa é a melhor forma da gente cuidar dos nossos clientes. A gente cuida dos nossos nas áreas que a gente vê que gera mais impacto para que eles não venham a ter problema, preventivamente. Então, a gente trabalha preventivamente com problemas dos nossos clientes para ele não vir a ter, mas também com pessoas. Você acaba levando um pouco da sua filosofia de vida para dentro da empresa também, levando esses valores. É por isso que você está para lançar um livro, não é isso? Aí, que a gente vai falar aqui também nos próximos episódios aí. Qual foi a ideia de lançar o livro, Rezende? Bom, foi uma questão que tem mexido muito comigo. Sobre o quê, perdão? É uma questão que assim tem mexido muito comigo o quanto as pessoas têm perdido a paz. E é por isso que é o seguinte, você falou de coach, eu fiz um treinamento de coach, não para ser coach, hoje eu não trabalho como coach, mas a verdade é que o conteúdo que eu aprendi ali, uma série de conteúdos, masterminds que eu participo, me ajudam muito a me desenvolver, eu aplico nos meus negócios, pego o que dá certo nos meus negócios. Para você ter ideia, hoje eu lidero uma comunidade de empreendedores ligados a uma igreja, a Igreja Lagoinha, aqui em Santos, o CRI, que é um projeto social. Então, assim, ele não tem custo, as pessoas vão lá e eu passo para elas o conteúdo que eu aprendi, que eu apliquei nos meus negócios que deram resultado. Meu objetivo é que eles se desenvolvam e não tem custo. Da mesma forma, eu vi que as pessoas vinham perdendo a paz por uma questão financeira. E vi que há uma questão assim, a pessoa está endividada, ela resolve as dívidas, passa um tempo, ela está endividada de novo. Então, ela precisa mudar essa relação que ela tem com o dinheiro. Então, o livro trata disso. E aqui fala alguém que veio de uma família pobre, que já quebrou, que passou por problemas seríssimos financeiros, que quando eu percebi eu estava de novo atolado e que eu precisei aprender como me livrar disso. Então, é prática. Eu não estou falando aqui de teoria, eu estou falando de prática. Foi por isso que eu quis colocar o coach aqui para separar o joio do trigo, tá? Para a audiência entender que não estamos falando da mesma coisa aqui. Existe os processos positivos, mas existe também o que está se vendendo muito aí no mercado. Eu quis colocar só para separar. Não, eu acho assim, eu vou te falar, eu fico indignado de ver pessoas na internet falando sobre criar filho, mas não tem filho. Querendo falar sobre administrar empresa, mas não tem empresa. Então, assim, não, eu me proponho a dizer, falar sobre dores que eu superei em algum momento, ok? Igual, a gente também, eu e minha esposa, a gente faz um trabalho com casais na igreja. Nós temos 22 anos de casados, já passamos por crise, batemos na porta de um divórcio, se recuperou e hoje a gente tem um casamento saudável. Por isso eu me proponho a falar sobre isso. Se eu fosse solteiro ou não tivesse ainda acertado, eu não podia falar sobre isso, é assim que eu vejo. Né? E o livro fala sobre essas questões? Fala sobre finanças e uma questão prática. É assim, a gente dá o norte para a pessoa mudar a sua relação com o dinheiro, a gente fala sobre como sair das dívidas, a gente fala sobre como um casal deve lidar com o dinheiro, e a gente fala como resolver a situação em definitivo, para você nunca mais se tornar endividado ou sair de uma situação de estagnação. O que eu vivi, eu coloco ali, digo, esse é o caminho que eu trilhei. Se você quiser trilhar o mesmo caminho, eu tenho algumas lições, Eduardo, assim, uma vez caminhando aqui na praia de Santos com a minha esposa, um dia maré um pouquinho mais alta e tal, a gente estava passando, na hora de passar por um canal, numa ponte, a água estava encobrindo e a gente ia descer, eu segurei a mão dela e falei, segura. Veio um rapaz andando mais rápido que a gente, desceu, quase bateu água na cintura dele, ele com o celular, quase perdeu o celular. Daqui a pouco veio uma outra pessoa, desceu 2 metros para o lado, na mesma ponte, a água bateu no meio da canela. Eu falei para minha esposa, é por ali que a gente vai. Né? Então, eu paro, observo na prática. Ó, esse aqui, o que ele fez não deu certo. Quase que ele perde celular, perde tudo. O outro ali deu certo, 2 metros para o lado. Então, o que eu estou contando é o caminho que eu caminhei. E se você quiser trilhar o mesmo caminho, esse caminho aqui eu já trilhei. E eu sei o resultado que dá. Trabalhando na área de tecnologia, trabalhando com uma área que é extremamente veloz, rápida, as inovações são, assim, hora por hora, as coisas mudam dia a dia e tal. Como é que você entende a paciência no dia de hoje? Né? Você trouxe um exemplo agora, o cara caiu, quase perdeu o celular porque foi andando, e aí outro olho, quando você ficou parado ali olhando, vendo, paciência no dia de hoje. Né? Como é que as pessoas estão lidando com isso? O que mudou em relação às pessoas saberem a hora, saberem esperar, né? Terem essa, não vou dizer paciência, mas é o termo que acho que melhor se adapta agora. Assim. Para mim tem uma questão de sabedoria. A gente precisa ter sabedoria. Então, por exemplo, é muito importante você ter um mentor
quando a palavra mentor hoje, tá, não, mas é assim, você precisa ter um conselheiro, precisa ter alguém para se aconselhar em todas as áreas da vida. E pessoas não teóricas, pessoas que estejam caminhando pouco à sua frente. Porque, por exemplo, se você vai fazer uma viagem daqui para o Rio de Janeiro, não adianta eu querer olhar o carro que já está lá em Resende, lá em Volta Redonda, essa hora. Eu não consigo nem observar ele. O que eu preciso quando eu estou numa neblina, numa chuva? Eu miro um carro que está a poucos metros à minha frente e vou na velocidade que ele vai. É isso que nós precisamos. Existem pessoas assistindo lives, por exemplo, o Janguier Diniz, é um cara que eu gosto muito, Flávio Augusto. Só que esse cara é bilionário, esse cara tem milhares de colaboradores. Se eu tenho 5, como é que o que esse cara fala ainda não serve para mim? Eu preciso acompanhar alguém que tenha 50, alguém que tenha 80. Esses caras, hoje, ele pode ser um modelo para mim. Então, eu preciso ter um grande mentor. Existe uma questão no celular, no mundo de hoje, que você vê o WhatsApp, depois que eles botaram aquele 2x, a maioria das pessoas ouvem áudio e querem soluções muito rápidas. A gente precisa ter sabedoria para tomar decisões. Às vezes a gente toma uma decisão errada que impacta a nossa vida em várias áreas da vida. É uma coisa que eu digo hoje, a pessoa muda de emprego, ela impacta, ela atrapalha o casamento dela, ela atrapalha tudo. Então ela precisa ter sabedoria, precisa ter um mentor, precisa tomar decisões embasadas. Não adianta querer botar 2x para tomar esse tipo de decisão, né? Exatamente, duplicar a velocidade. E você acredita que existem empresas, assim, principalmente na área na nossa área, comunicação, que também usa muito tecnologia na sua área, que acabam querendo soluções rápidas e pulando etapas, assim, esperando que as soluções venham rápido, como trabalham com a internet, da mesma forma que trabalham com comunicação, a velocidade tem que ser a mesma no dia a dia. Como diferenciar isso, né? Da expectativa do cliente, que ele exige velocidade, e da sua forma de atender aquele cliente, sabendo seguir cada etapa do negócio, para não... Às vezes a velocidade dele ela tem que ser a sua, mas você tem... Como é que é? Você vai devagar mais rápido, né? Que a gente fala, você vai devagar mais rápido. Como é que equaciona isso? Na cabeça do gestor. Como é que o gestor enxerga isso? A equipe rendendo, não está rendendo, não está atuando? Como é que funciona essa equação da velocidade do cliente com a velocidade da empresa? Eu acho que a gente mostra muito histórias de sucesso, o que a gente conseguiu, e para mim tem uma questão assim, tudo que é urgente, a gente precisa resolver logo. Só que eu preciso entender que o que é urgente hoje, um dia foi importante e nós não demos importância para aquilo. Então, hoje existe algo que é importante. Então, por exemplo, tem um material inflamável ali e perto tem uma faísca. É importante que você resolva isso. Aí você não resolve. Um dia vai pegar fogo. Aí tu não tem mais... Você precisa resolver. Sim. Então, quando a gente entra num cliente, a gente primeiro mapeia o que é urgente, resolve o urgente, porque não tem mais tempo, tem que resolver. Só que a gente começa a mostrar para ele o que é importante, dizendo, ó, isso aqui é o incêndio de amanhã. Se a gente não resolver, amanhã vai pegar fogo. Quando você resolve preventivamente, fica mais barato, né? Você tem mais tempo para pensar. Na hora do incêndio, você não tem o que pensar, meu amigo. Você faz o que tem que fazer. Sim. Então, a gente, às vezes, por exemplo, a gente tem clientes que a gente aponta, ó, você tem uma falha de segurança aqui, você precisa investir tal coisa, você tem 3, esse fecha mais. Então, ok. Na hora que invadiu, querido, agora não tem mais o que fazer. Agora você vai pagar o mais caro possível, é o que está para resolver rápido. Então, é isso. Agora, existem pessoas, eu falo assim, é muito gostoso trabalhar com pessoas que têm um coração ensinável. Então, ele está aberto. É um coração ensinável. Aberto para aprender, tem uma humildade, ok. Agora, existem aqueles que não, eles acham que sabem. Eles não dominam, mas acham que sabem. E aí pagam o preço por isso. Vão sentir a dor mais cedo ou mais tarde, né? E como trabalhar essas pessoas? Ou elas não têm uma... O que eu costumo dizer o seguinte, a questão da consciência é uma porta que só abre de dentro para fora. É igual um ovo, né? Quando o ovo quebra de dentro para fora, sai vida. Quando ele quebra de fora para dentro, não. Então, o que a gente pode é provocar, dar informação para que essa pessoa tome a decisão. Para mim é como, por exemplo, você pega um viciado em drogas. Ele só o dia que ele tem a consciência de que ele é viciado e que ele precisa de ajuda, é que ele pode ser ajudado. Até ali ele não tem como ser ajudado. Então, é da mesma forma. A gente vai mostrando, mostra número. Olha, essa pessoa passou por isso. Só que tem pessoas que estão cegas, não querem fazer. E essas pessoas vão pagar o preço por isso. Por isso que as empresas precisam ter foco.
elas precisam saber quem é o cliente que ela quer atender, quem ela pode ajudar. O maior erro que uma empresa pode cometer é achar que pode ajudar todo mundo e atender todo mundo. Não é verdade. A gente, no nosso processo comercial, quando a gente pega um cliente que ele tem problemas, mas ele diz, não, mas isso para mim não é importante, vai ficar assim mesmo, eu digo, ok, boa sorte para você, ok? E vamos para o próximo. Vamos ajudar quem quer ser ajudado. Não? Esse é o caminho, né? Para você poder solucionar o problema dos outros, ou pelo menos indicar caminhos para a solução, né? Verdade. A gente estava falando, antes de entrar no ar aqui, antes de gravar, que você, esse começo de ano, fez aí uma reunião com os líderes aí, com o pessoal mais... as lideranças, né? O pessoal que entregou, o pessoal que foi atingiu as metas e tudo. Quais são os planos para esse 2024 para a ABS? Aí, como é que você enxerga o mercado? Crescimento, outras áreas de atuação? O que está na mira de vocês esse ano aí? Então, qual é a fé desse ano? A gente vai trabalhar muito forte nessa questão das médias empresas. A gente está trabalhando para se tornar aí uma grande referência. Tem uma questão de franquia também, né? Então, assim, a gente vai acelerar, a gente tem um processo de franquia, porque existem algumas empresas menores, ou alguém que tenha vontade de abrir uma empresa de TI local, por exemplo, a pessoa só trabalha em Santos, só trabalha... A gente quer dar oportunidade para essas pessoas fazerem parte do Grupo BS. Então, tem uma franquia nossa, e aí a gente passar todo o nosso know-how, vamos para 18 anos agora, para a gente levar prosperidade para essas pessoas também. Então, uma preocupação com esses empresários, assim como a gente tem no CRI, que é esse grupo social que a gente tem, das pessoas entenderem que elas podem ter prosperidade em todas as áreas da vida. Então, tem uma questão financeira, uma questão profissional, mas também uma relação conjugal, uma relação com os filhos e tal. Então, a gente tem uma meta de crescimento de 35%, porque nós vamos focar muito nas médias empresas esse ano. Como você falou, esse final de semana a gente reuniu. Isso é uma outra lição, tá? Houve uma época na ABS que a gente fazia festa, e aí festa para todo mundo. E aí, aquele colaborador que estava prestes a ser demitido, e aquele que estava estagnado, e o melhor, todo mundo era tratado igual. E uma das coisas que eu aprendi nesse tempo é que a maior injustiça que a gente pode fazer é tratar todo mundo igual. Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem um processo durante um ano, onde a gente vai elencando e vai mostrando quem as pessoas estão sendo referência, os colaboradores estão entregando mais resultados, estão se destacando, e essas pessoas vão, durante o ano, conquistando o direito de estar numa festa para elas. Aí, o que a gente investe é maior para elas. Então, a gente participou de bateria de kart, a gente fechou uma área do Tertúlia lá com essa galera, trouxeram parentes, pessoal vieram de fora e tal, e concorrem a prêmios, e aí teve ganhando cruzeiro e tudo. Só que a gente hoje faz isso com as pessoas que se destacam. E aí o que a gente espera é que os demais queiram estar aqui ano que vem de novo. E a gente tem dito nesse ano de 2024, é o ano das oportunidades para quem está na ABS. Inclusive, a gente está com vagas para contratar. Alguém estiver assistindo aqui, quiser se candidatar, a gente tem vagas abertas para a área comercial, área técnica. Olha o bonde do Job passando aí na sua tela. Isso aí. O bondinho do Job aqui passando aqui embaixo, fica ligado. BS Tecnologia. O Rezende, terminando por hoje. Por hoje vai terminando, porque, como a gente disse, tem um livro que vai ser lançado, e esse papo aí acabou trazendo outras... Eu sabia que esse papo ia ser incrível, ia ser bacana e que ia acabar gerando outros conteúdos para a gente. Então, para você que está assistindo agora, fica ligado e busca aí também no YouTube outras conversas que a gente vai ter com o Rezende aqui. A gente vai falar com mais dois assuntos. E acho que está começando. Pelo menos dois assuntos, vamos ver o que vai sair disso, mas pelo menos dois assuntos muito interessantes. Primeiro são dicas para empreendedores, não é isso? São aí um desses temas, não é isso? A gente vai falar sobre finanças, né? E aí a gente entende, principalmente o microempreendedor, a coisa funciona meio misturada. Então, normalmente ele trabalha com família, as finanças dele são diretamente impactadas. Normalmente ele tem uma renda, então é o que ele fatura, é o que mantém a casa. E aí a gente vai falar sobre finanças, vamos falar dessa experiência de que nós superamos e que dicas a gente tem para as pessoas saírem das dívidas, saírem da estagnação. E a relação do casal, por exemplo, com o dinheiro. Esse é um dos assuntos. Esse é um dos assuntos. Outro assunto, a gente vai falar sobre a questão do dicas aí para os empresários, microempreendedores, principalmente, pequenos empresários, coisas que nós já passamos. Eu não vou falar de coisas que eu ainda vou passar, então coisas que nós já passamos e como eles apontarem a gestão do negócio deles para uma coisa que vai gerar mais prosperidade. Para ficar bem claro para você que está assistindo,
assunto é para o CNPJ. É. E outro assunto é para o CNPJ não se misturar com o CPF. É isso aí. E falar um pouco sobre infidelidade Financeira. financeira. Por isso, essa Assunto questão que do tem casal. aí trabalhado a mídia forte. A Não é questão isso da Ana Hickman, a questão de Larissa Manoela, uma questão de como é que a família lida com o dinheiro da empresa, essa questão de como você lida com o dinheiro. Rezende, muito obrigado. Nada. Quero agradecer Rezende Neto, CEO da BS Tecnologia, com a gente aqui. E procura aqui, se você terminou esse papo, chegou até aqui, dá um Google aqui no próprio YouTube, procura aqui no YouTube, Rezende Neto, Diário do Litoral, você vai achar outros conteúdos que vão estar nessa sequência, que vamos bater esse papo aqui com o Rezende no Diário do Litoral. É isso Certo, aí, Edu. Rezende? Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. E aí, sempre que vocês convidarem, a gente está por aqui. Gostei muito aí desse papo com você. Adorei. Vou estar aqui com certeza. Esse foi o Entrevistas dessa semana. Te espero no próximo. Siga-nos nas redes sociais, @Diário do Litoral. Por aqui você acompanha os nossos conteúdos. Toda semana, novos conteúdos, jornalismo, entretenimento. Você sabe, Entrevistas volta semana que vem. Grande abraço. Tchau.